O Náutico venceu o clássico das emoções 2-1 sobre o time do Santa no estádio La Arruda. Mantém um tabu de 4 anos sem perder para a equipe tricolor. E o detalhe, o Náutico foi melhor. O Náutico começou ganhando o jogo, depois o Santa empatou e o segundo tempo o Náutico foi soberano. O Náutico criou as melhores oportunidades, o goleiro André Luiz salvou o Santa em 2 oportunidades, mas aí o artilheiro Paulo Sérgio decidiu, placar final 2-1 para a equipe do Náutico em cima do Santa. O Náutico foi uma equipe, eu acho que dominante e ao mesmo tempo uma equipe que propôs o jogo. O Santa Cruz, mesmo com uma semana de descanso, sentiu o segundo tempo, pregou no segundo tempo. E olha, decepcionou esse time do Santa porque o único jogador que jogou bem foi o Matheus Melo, o jogador que queria alguma coisa, mas o Santa sentiu muito no setor de marcação, a defesa falhou e mais, o ataque não criou o suficiente para vencer a partida. Vitória justa do Timba, aliás, segue o líder. O Náutico é líder do Campeonato Pernambucano, assumiu a liderança com essa vitória e uma moral tremenda para o técnico Alan, para o grupo e o torcedor do Náutico feliz da vida, comemorando essa vitória em cima do Santa no Clássico das Emoções. Muito bem, olha, a vitória do Náutico é inquestionável. O Náutico foi melhor, o Náutico criou mais oportunidades, o Náutico foi um time dominante e um time que procurou o resultado até o final. O que aconteceu com o Santa no jogo contra a equipe do Náutico aconteceu também no jogo diante da equipe do Sport. Eu acho que a equipe do Santa deixou a desejar na marcação, deixou a desejar na criatividade e principalmente na finalização. Acho que o time do Santa precisa sim ser um time mais agudo, um time mais concentrado, um time que jogue os 90 minutos com uma condição de buscar o resultado. O Santa Cruz precisa, aliás, era favorito na minha opinião, mas o Náutico soube jogar e acabou vencendo o Clássico das Emoções. E mantém esse tabu já há 4 anos que o Santa não consegue vencer a equipe do Clube Náutico Caparibe, mostrando o trabalho que é feito nesse início de ano na equipe do Timba. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Muito bem, olha, a gente vai mostrar aqui os gols do jogo, né? A vitória do Náutico sobre o Santa começou com essa cobrança de falta e o Marco Júnior vai lá em cima e cabeceia para fazer 1-0. Você vê, ó, a defesa do Santa não foi com o Marco Júnior, ele subiu sozinho aí e não dava pro goleiro André Luiz. Cabeceou no canto, o André Luiz ficou desolado. Aí o Santa vai ainda no primeiro tempo, com a jogada aí do Matheus Melo, que era o único jogador que estava querendo alguma coisa. No cruzamento, o João Diogo escora e faz o gol de empate no primeiro tempo. Eu esperava que o time do Santa viesse com um pouquinho mais de qualidade, mais de atenção no segundo tempo, mas não aconteceu. Esse foi o gol do João Diogo. Aí o Thalesinho entrou bem, menino da base, tá querendo o jogo, vai pra cima, e aí, ó, você vê o cruzamento pro cara que é experiente. O Paulo Sérgio antecipa a zaga, dá a tapa, com nojo a tapa, e aí faz o gol da vitória do Clube Náutico Caparibe em cima do Santa no estádio do Arruda. 2-1 para a equipe do Náutico, vitória merecida, vitória justa para um time que procurou mais, um time que estava mais inteiro, apesar de ter jogado no meio de semana. Foi um time que eu acho que fez a diferença nessa partida. Acho que a equipe do Náutico está numa crescente boa e essa vitória mostra realmente que o Timba está no caminho certo. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do canal. Aponte a câmera, entre, crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dê moral, comece a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. Isso, tem um link na descrição do vídeo aqui também para você entrar. Bet Nacional, profetiza na Bet do Vinícius Júnior, a Bet da Ludmilla. Isso, profetiza na Bet Nacional. Jogue com responsabilidade. Vamos para as escalações, porque apareceu novidade no time do Náutico, apareceu novidade também na equipe do Santa Cruz. Aliás, o Santa com novidade foi a entrada do Felipe Cardoso. O Santa jogou com o André Luiz, Totti, Paulo César, Rafael Pereira e Juan Tavares, depois João Vitor, Lucas Siqueira, Caio Melo, depois Lucas Bessa e Matheus Melo, João Diogo, Felipe Cardoso, depois Claudinei e Pedro Bortolucci. O técnico, aliás, Pedro Bortolucci saiu também para a entrada do Gabriel Cardoso, o técnico é Machulha. E o Náutico muito compacto, jogando muito futebol com
eu acho que com transição, com velocidade, utilizando os lados. Enfim, o Náutico só precisa ter uma marcação mais eficiente no miolo de zaga. Os zagueiros do Náutico não estão acompanhando. Wagner, Danilo Belão, Robson Reis, Rafael Vaz e Luiz Paulo, a zaga muito compacta. O Lohan, depois o Igor Pereira, o Marcos Júnior e o Patrick Alan, depois o Thalicinho. Aliás, meu amigo, para mim foi o destaque. O Thalicinho jogou muito, entrou agudo, perdeu um gol, claro, na cara, o André Luiz saiu muito bem, mas o Thalicinho ele foi muito bem e foi responsável pela vitória do Timba. Raiva Negas, depois o Fernandinho, o Júlio César, depois o Cauã e o Evandro, depois o Paulo Sérgio, que entrou para fazer o gol. O árbitro do jogo, bem demais, o Diego Fernando. O pessoal reclamou de um pênalti lá numa bola, mas acho muito difícil aquele lance sem VAR. Sem VAR não dá para você ver, não, tá? Diego Fernando, os assistentes Clóvis Amaral e Fernando Antônio. Agora decepcionou o público do Clássico. 16.003 torcedores para uma renda de R$ 358.610. Placar final, vitória justa do Náutico 2-1. O Náutico agora assume a liderança isolada do Campeonato Pernambucano, pelo menos momentânea, né? Até o término da rodada, a gente vai ver como vai ficar essa questão da liderança do time, mas o Náutico mantém essa liderança momentânea do Campeonato Pernambucano a partir da quinta rodada. Vamos dar uma olhadinha aqui então na tabela de classificação e também nos jogos. A gente tem ainda o complemento da rodada, né? Tá aí, ó, Santa Cruz 1, Náutico 2, Maguari e Porto jogam no domingo, né, às 15h30, Paulo Coelho joga Petrolina e Flamengo, e tem na Arena de Pernambuco o Retrô e Central. Esse jogo, inclusive, se o Central vencer, volta à liderança da competição, até se empatar, porque ele vai a 11 pontos, e aí o saldo de gol do Central é melhor. Então o Central joga pelo empate para voltar à liderança. E o Retrô, se vencer, vai a 9 pontos, aí passa o time do Sport pelo critério do saldo de gols, tá? Retrô e Central, e na segunda-feira o Sport enfrenta o Afogados na Arena de Pernambuco, tá? Liderança do time, 11 pontos, Central 10 pontos, Sport 9 pontos, Retrô 6 pontos, Santa Cruz 5 pontos. Santa Cruz precisa se cuidar, tá? Petrolina são 5 pontos na sexta colocação, são 6 que se classificariam. Aí tem o Afogados, 4 pontos, o Porto, 3 pontos, Maguari, 2 pontos, e o Flamengo de Arco Verde ainda não pontuou na competição. O que é que precisa esse time do Santa? Ter uma reação. Precisa reagir porque o Santa não briga, obviamente, hoje nessa condição que está pelo título, mas briga como primeira opção para garantir calendário em 2025. Precisa se colocar entre os 4 primeiros ou na frente, né, do Central, da equipe do Retrô e da equipe do Petrolina, que hoje são os clubes que estão aí na briga pelas vagas. Isso, obviamente, a gente está falando para 2025, porque se o Retrô, se o Petrolina subir, né, um dos dois, ou os dois, né, aí sim a gente terá mais 2 vagas ou uma vaga para 2025, e aí o Santa Cruz briga por essa vaga, ou nesse momento, obviamente, a prioridade do Santa é brigar por uma vaga. Mas depende, né? Se o Santa entra aí na briga, volta a ter atenções, aí cabe ao técnico da equipe, o Itamar Schulli, arrumar esse sistema de defesa, arrumar mais a questão do meio campo, a velocidade, a transição do time e a definição. O Pedro Bortolucci é um cara que briga muito, mas não aparece tanto para definir. Quer dizer, o Thiaguinho, que estava fora porque tomou o 3º cartão amarelo, e o João Diogo são jogadores muito mais presentes na área para decisão, para fazer os gols, e deixam a desejar em relação à questão do Pedro Bortolucci, né? Porque o meio campo do Santa, o Matheus Melo é um bom jogador, tem qualidade, mas obviamente você sozinho não dá, né? Tem que ter o diálogo, alguém tem que aparecer para fazer a tabela, e ele é muito bom nessa questão de transição rápida, de velocidade, é um bom jogador, é o destaque desse time do Santa, né? O André Luiz, o goleiro, eu acho que foi bem nas defesas, garantiu, fez 2 defesas muito difíceis, mas não deu para segurar os outros 2 gols da equipe do Santa Cruz. Já o Náutico, gostei muito do Thalicinho, acho que é um jogador que promete, é um jogador da base, ele teve bem na Copa São Paulo, é agudo, chegou, entrou cara a cara com o André Luiz, desperdiçou uma chance, mas continua acreditando, e nessa bola de linha de fundo, meio gol dele, o Paulo Sérgio acaba fazendo o gol da vitória do Náutico sobre o Santa Cruz por 2-1. Continua o tabu, 4 anos sem a equipe do Santa vencer o Náutico, e agora o Náutico é líder da
do Campeonato Pernambucano 2024. Então, segue o líder, segue o Timba. Like, joinha, gostei. Aliás, para finalizar, deixa eu pedir desculpa a vocês, tá? Porque a gente tentou 2 vezes entrar ao vivo com a live após o jogo, mas a gente teve problema de energia, tá? De queda de energia. A gente entrou a primeira, teve queda de energia, entrou a segunda, teve queda de energia, então a gente não conseguiu mais abrir nenhuma live. E aí a gente faz o vídeo aqui para vocês com responsabilidade e, acima de tudo, pedindo desculpa a vocês por não ter a live após o jogo, tá bom? Muito obrigado de coração, grande abraço, bom domingo, fica na paz de Deus. Mas não esquece do like e do joinha. Gostei, é show de bola. Obrigado, fica na paz de Deus, tchau, valeu!